Muito bem, pessoal, nós vamos dar continuidade ao que a gente está vendo sobre o conceito de umidade nessa parte de irrigação. A gente agora vai ver o conceito da terceira, né, forma, né, de expressar a umidade do solo. Né? E lembrando, pessoal, umidade do solo é quantidade de água também, tá? Assim como lâmina também é quantidade de água, tá certo? Então preste atenção aqui no conceito dessa umidade volumétrica, tá? Que nós vamos chamá-la de UV, tá? Umidade volumétrica, umidade na base volumétrica, vamos chamar de UV, tá? Eu não me lembro se na apostilinha que eu postei para vocês se está como UBV, mas também não importa. UBV ou UV é a mesma coisa, tá? Aqui nessa apresentação eu estou chamando de UV, tá certo? Dependendo do livro de irrigação vai vir uma letra grega que eu não estou lembrada no momento, eles não consideram, não colocam como sendo UV, né, umidade volumétrica, né? Então tudo bem, isso é o que menos importa. Como conceito aqui, pessoal, diz o seguinte sobre umidade volumétrica: é a quantidade de água, tá certo? É a quantidade de água, expressa essa quantidade de água em centímetro cúbico, tá? Porque na umidade da base seca e na umidade da base úmida a quantidade de água era expressa em gramas. Aqui é em centímetro cúbico, embora seja o mesmo valor numérico. Por quê? Porque a densidade da água é 1. 1 grama equivale a 1 centímetro cúbico, tá bom? Que está presente, ou seja, uma quantidade de água que está presente em 100 centímetros cúbicos de solo seco. Ao invés de ser 100 gramas de solo seco, é 100 centímetros cúbicos de solo. Por isso que é chamado de umidade volumétrica ou umidade na base volumétrica. O conceito de umidade na base seca e na base úmida, eu recomendo que vocês memorizem. Esse conceito aqui, nem tanto vocês vão conseguir resolver os problemas que eu vou colocar para vocês aqui, né? Eu vou resolver com vocês e vou colocar nas tarefas, vocês vão conseguir resolver, né, sem a necessidade de memorização desse conceito aqui. Pode até não memorizar, mas os outros dois é bom, ajuda a ter pelo menos um entendimento do que é, né, a umidade na base seca e a umidade na base úmida, que eu já falei para vocês, tá bom? Só revisando, o que é a umidade na base úmida? Na base seca é a quantidade de água que estava presente em 100 gramas de solo seco. Esse é o conceito, tá? Vai ajudar a resolver alguns problemas. Umidade na base úmida é a quantidade de água que está presente, aí já não é estava, é está presente em 100 gramas de solo úmido. Tá? Então é grama por 100 gramas. Mas a gente expressa essas duas unidades em porcentagem, assim como a unidade na base volumétrica aqui também. Tá? Quando se determina a umidade volumétrica, você pode determinar por essa fórmula, mas aí eu já vou dizendo para você que essa fórmula você pode até esquecer, que eu não vou utilizar ela em meus cálculos. Umidade na base volumétrica, né, que ela é dada em porcentagem, né, ou calculada em porcentagem, é igual que volume de água, né, dividido pelo volume de solo seco. Esse A é de água, esse S é de seco, né? Volume de água dividido pelo volume de solo seco, tá certo? Vezes 100, tá? Vezes 100. Pessoal, a gente determina volume de água, sim, porque se você tem peso úmido menos o peso seco, vai dar massa de água, né? Peso de água. O peso de água é o mesmo volume, né? 200 gramas de água é 200 centímetros cúbicos de água. 100 gramas de água é 100 centímetros cúbicos. A densidade da água é 1. Né? Então, o valor numérico é o mesmo. Tá? Esse volume de solo se determina pelo volume do recipiente que você utiliza para medir esse tipo de umidade volumétrica. Mas eu não vou resolver meus problemas utilizando essa fórmula. Vocês podem até esquecer essa, tá? Porque eu acho mais interessante fazer a resolução da umidade volumétrica utilizando essa fórmula aqui, pessoal. O V é igual a US vezes dA. O que é o V? É a minha umidade volumétrica, a terceira que eu estou vendo agora. O que é essa minha umidade na base seca? Nós já vimos, né? Umidade na base seca em porcentagem, tá, pessoal? Umidade na base seca, ela é dada em porcentagem. E essa densidade aqui é densidade aparente, tá? A densidade aparente, que é a relação entre massa e volume de um corpo, né? Ou massa do solo e o volume desse solo. Densidade aparente que é dada em gramas por centímetro cúbico. Eu esqueci de colocar aqui gramas por centímetro cúbico, tá? Então, essa densidade aparente. Então, se eu multiplico a umidade na base seca, se eu calculei ela e multiplico pela densidade, e são duas determinações que a gente pode determinar com tranquilidade em laboratório, eu mostro para os meus alunos nas aulas presenciais, eu consigo calcular aqui a minha umidade volumétrica, né? Sem a necessidade de ter volume de água e volume de solo seco.
tá bom? A umidade volumétrica, ela também serve, tá? Ela serve para calcular a lâmina de água armazenada em um determinado perfil de solo. Quando eu falo perfil de solo, é profundidade de solo, tá? Então veja bem, umidade volumétrica vezes, né, essa umidade volumétrica que você vai usar aqui, ela tem que ser em decimal, tá? Aqui você encontra aqui, ó, tá? Por essa fórmula, você encontra em porcentagem, tá aqui, ó, tá? Mas quando você vai utilizar nessa fórmula aqui do cálculo do L, né, da lâmina de água armazenada, você tem que usar em decimal. Ou seja, você pega essa porcentagem e divide por 100. Se for 20%, vai dar 0,2, né? Porque 20 dividido por 100 dá 0,2. Se for 10%, é 10 dividido por 100, 0,10 ou 0,1, né? Conforme você queira. Então aqui vai ter que ser em decimal. Esse Z é a profundidade do perfil. O perfil que você quer calcular. Olha, eu quero saber quantos milímetros de água encontra-se armazenada a 30 centímetros, né, de profundidade de solo. Só no perfil de 30 centímetros, tá certo? Então, esse Z aqui é centímetro, tá ok? Eu botei aqui, ó, aqui tem Z, tá? Tem Z aqui, profundidade do solo em centímetro, tá indicando aqui. Só faltou a indicação aqui da unidade da densidade, mas você já sabe que é gramas por centímetro cúbico. E eu não vou dar em outra unidade, não, essa densidade. Mas pode ser em quilogramas por metro cúbico, tá, pessoal? E vezes 10. Esse vezes 10 é dessa fórmula aqui, porque ela converte, né? Tudo isso aqui, essa multiplicação aqui daria centímetros de água, mas a unidade de expressar a quantidade de água não é centímetro de água, é milímetro. Tá? Na irrigação é milímetro. 10 milímetros de água, 20 milímetros de água, 5 milímetros de água, tá certo? E não centímetro, tá bom? Por isso que tem que multiplicar por 10, tá ok? A gente vai começar a resolver agora alguns exercícios. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Vamos para o primeiro exercício, que eu vou tentar resolver aqui com você. Opa, aqui, ó, tá certo? Ó. É o mesmo exemplo, né, do cálculo que a gente fez para a umidade na base seca e na base volumétrica, na base úmida, né, também, aproveitando os mesmos dados. Só que agora nós vamos calcular a umidade na base volumétrica. Uma amostra de solo de 1000 centímetros cúbicos, né, eu tenho um volume de solo, tem peso úmido de 1460 gramas e seco de 1200 gramas, calcule a UV, né, nós já calculamos a umidade na base seca, calculamos a umidade na base volumétrica, não foi? E agora, na umidade na base úmida, e agora nós vamos calcular na base volumétrica. Eu não sei se eu não estiver enganado, a umidade na base seca deu 21%, né? Na base úmida deu 17%, né? Ela geralmente é menor do que a base seca. E vamos ver quanto é que vai dar essa na base volumétrica, tá bom? Eu vou só anotar essas informações aqui, pessoal, de umidade, que eu já calculei, porque caso eu precise. Opa, deu esse traço aí, deixa eu ver se eu consigo apagar aqui, borracha, vamos voltar para a caneta. Ok, então vamos lá. Ó, eu já calculei anteriormente, tá? A umidade na base seca, ela deu, eu anotei aqui, deu 21%, tá, pessoal? 21%, tá ok? A umidade na base úmida, o né, foi 17%, tá ok? Vamos anotar aqui, caso a gente precise, eu não sei se a gente vai precisar, mas vamos lá. Então nós vamos, e agora eu vou anotar esses dados aqui. Eu tenho o volume, o volume de solo, né? Volume de solo é 1000 centímetros cúbicos, né? Que é o volume do recipiente que se utiliza, né? Na prática do laboratório. 1000 centímetros cúbicos, ok? O peso úmido, né, que eu vou chamar aqui de massa, vou chamar aqui de massa úmida, tá? Massa úmida é 1460 gramas, 1460 gramas. Jesus, as minhas letras não são feias desse jeito, tá, pessoal? E a massa de solo seco, que eu vou chamar massa seca, tá bom? Massa seca é 1200, ok, 1200 aqui. Então vamos calcular a nossa umidade volumétrica, que eu não sei, UV, tá bom? Eu não sei quantos por cento vai me dar. Então, pessoal, eu gostaria que no cálculo de umidade volumétrica você utilizasse essa fórmula aqui, ó. Deixa eu só... Isso aqui são os meus dados, né? Vou separar aqui. A umidade volumétrica, pessoal, eu gostaria, e sempre eu gosto de fazer esse cálculo, é a umidade na base seca
vezes a densidade aparente do solo, tá? Vezes a densidade aparente aqui do solo. Pessoal, a gente precisa calcular essa densidade aparente. Eu vou calcular aqui para você, porque você vai precisar, em alguns exercícios, calcular ela. E é bem facinho essa densidade aparente para a gente calcular, com base aqui nessas informações que nós temos nessa questão aqui. Ó. Vamos ver se a gente consegue calcular a densidade aparente. Porque a umidade na base seca nós já temos, tá ok? Então vamos lá. A densidade aparente, pessoal, é a relação entre massa, essa massa ela é dada em gramas, tá? Massa de solo seco, pelo volume de solo seco. Esse volume é centímetro cúbico, pessoal, tá bom? Então vamos lá, vamos ver como é que vai dar aqui. Ó. Qual é a massa de solo seco, pessoal? É 1.200, foi dado no problema. A massa de solo seco é 1.200 gramas, tá? Dividido por quem? Pelo volume. O volume também foi dado, é 1.000 centímetros cúbico. Aqui é um 3, tá, pessoal? Então, a minha densidade aparente, ela vai ser igual a quê? 1.200, né, dividido por 1.000, vai dar 1,2. É só ir na calculadorinha, tá? Então, vai dar 1,2 aqui. Então, dá 1,2, né, gramas por centímetro cúbico, ok? Então, esse é o valor da minha densidade, ó. Certo? Com base agora na densidade que eu calculei de meu solo e na umidade na base seca, eu vou calcular agora o que? A umidade volumétrica. Vamos calcular aqui agora, embaixo, né? Umidade UV, né? Umidade volumétrica, né? Qual é a umidade na base seca, pessoal? É 21%. Então você tem que multiplicar, aqui a multiplicação é em porcentagem mesmo, 21%, tá certo? Vezes, né, a densidade que é 1,2 gramas por centímetros cúbico, tá bom? Implica dizer que, então vamos lá, a minha umidade na base volumétrica, né, esse tracinho aí foi um nervosismo aqui, então precisa desse tracinho, o V aí, tá? Então se eu pegar aqui 21 vezes 1,2, isso vai me dar 25,2, tá bom? 25,2 o que? Por cento, né? 25,2%, que é a minha umidade volumétrica. Vamos botar aqui, ó, 25,2%, né, por cento. Essa é minha umidade volumétrica, tá bom? Calcular o V. Pronto, calculamos a nossa UV, deu 25,2, está resolvido o nosso problema. Tá bom? Ok? Deixe eu ir para o próximo probleminha agora. Aí vocês dão uma pausa no vídeo e faz essas anotações desse cálculo aqui, tá, pessoal? Por favor, não deixa de estudar, de assistir esses vídeos com o caderninho na mão. Não vai só assistir deitado não, na rede, na cama não, tá bom? Vamos lá então. Próximo probleminha. Tá, não é problema então, né? É a densidade? Densidade. Vamos lá então. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre densidade de solo, que é uma medida que não é difícil de fazer em laboratório. Em laboratório eu consigo mostrar para os alunos como se obtém, né? Mas assim, a aplicabilidade dela na irrigação é imensa, porque através dessa umidade, é claro que e outras digamos assim, outros parâmetros como capacidade de campo e ponto de bucha, tá? Eu consigo estimar a quantidade de água que meu solo pode armazenar, porque na irrigação, pessoal, você não pode aplicar água demais e também não pode aplicar água de menos. Como é que você sabe que não vai aplicar água demais? É se você saber quanto de água seu solo armazena. Então, por exemplo, se você calculou a quantidade de água que seu solo armazena, deu 20 milímetros, você já sabe, eu não posso irrigar mais que 20. Por quê? Porque o meu solo não armazena mais que 20 numa certa profundidade. Tá certo? Se eu botar 30, esses 10 milímetros aí vai se perder de alguma forma. Ele pode ficar abaixo dos 30 centímetros, que é o que eu quero, né? Aí as raízes, né, não vão captar essa água. E eu vou, ou pode, se o solo estiver já saturado, né? Solo saturado, esses 10 milímetros pode ficar aí na superfície, empoçando, né? Pode acontecer isso aí também. Tá certo? Então, assim, para mim saber quanto de água eu vou colocar, eu tenho que saber de água
de água, a quantidade de água que meu solo armazena. Então, para mim calcular a quantidade de água que meu solo armazena, que nós não vamos ver, né, eu acho que nessa semana a gente não consegue ver, só na próxima, é o que a gente chama de capacidade total de armazenamento. Para mim calcular essa capacidade total de armazenamento, eu preciso da densidade. E densidade, ó, pode ser determinada por essa expressão aqui, ó, é a massa de solo seco sobre volume, né? O que você está vendo aqui nessa foto é uma amostra de solo que está sendo colocada para secar. Ainda não foi tão destorrada não. Ele pega o solo, coloca nessas bandejas e bota para secar. Depois daqui é que eles vão determinar a umidade do solo. Mas a massa que se utiliza, né, ó, porque aqui eu tenho ó, um solo dentro de um recipiente. Esse recipiente ele tem um volume conhecido. O laboratório sabe qual é o volume desse recipiente aqui, tá certo? De metal. O solo está aqui dentro. O solo está aqui dentro. Eu posso obter a massa desse solo pela balança, com a balança, tá bom? Com a balança eu consigo saber a massa do solo. Se eu tenho o volume do recipiente e divido a massa de solo seco pelo volume, eu tenho a densidade do meu solo. O que a gente chama de densidade aparente, né? Porque eu não estou calculando o volume do solo em si, né? Das partículas. Eu estou utilizando o volume do recipiente, que é aproximadamente o volume do solo também, mas não é exato. Não é. Então por isso é chamada de densidade aparente. Mas essa densidade aqui, né, ela é utilizada no cálculo da capacidade de armazenamento de água do meu solo. Quando a gente vê como se faz esse cálculo, né, de CTA, ou capacidade total de armazenamento, você vai ver a sua aplicabilidade também. Como eu estou mostrando para você devagarzinho, a aplicabilidade e umidade. Tá? Então a densidade ela é dada em gramas por centímetro cúbico, a massa de solo seco ela é dada em gramas e o volume de solo seco também, né, tem que ser solo seco aqui, assim como a massa também, é em centímetro cúbico, tá bom? Como foi visto anteriormente, a densidade tem sua aplicação na determinação da quantidade de água armazenada no solo. É o que a gente viu aqui, não, nesse exercício a gente não viu, tá? Mas eu poderia calcular a quantidade de água armazenada aqui, ó, tá certo? Pegando a umidade volumétrica vezes a profundidade em centímetro e vezes 10 para dar o resultado em milímetro, porque esse L é dado em milímetro. Então a densidade, a densidade não é calculada aqui, ó. A densidade é usada para calcular o que? A umidade volumétrica, né? Com base na umidade volumétrica que eu calculo a lâmina de água armazenada, tá bom? Perdão aí, não estou querendo enrolar vocês não, tá? Vamos voltar aqui no caso da densidade. Então, a densidade é uma coisa muito simples de se fazer, tá? Em laboratório. É bom que a gente tivesse com aulas presenciais para a gente poder ver como é que se faz isso. Mas o técnico agrícola ele tem que saber fazer, você não tem a obrigação de saber calcular a densidade de um solo, porque quem tem a obrigação de saber calcular a densidade do solo é o laboratório. O técnico tem que saber fazer uma boa amostragem de solo, mandar para o laboratório, pedir uma análise física completa, dentre elas a densidade vem junto dos resultados, e você tem a obrigação de fazer cálculos com ela, tá certo? Você não tem a obrigação de saber como se faz, né? Mas a gente como estudante da área agrícola, né, é bom a gente ter uma ideia de como é feito, tá certo? Essa medição, né, de densidade, tá bom? Vamos para um probleminha. Eu acho que tem um probleminha. Isso, ó. Um solo tem 35% de teor volumétrico de água até uma profundidade de 30 centímetros. Olha só, né? Umidade volumétrica. Aqui já é a umidade volumétrica que foi dada. Não é umidade úmida, nem umidade na base seca. E eu estou querendo saber a quantidade de água armazenada num perfil de 30 centímetros, né, de profundidade. Então vamos supor que o solo lá da horta, aí ele pergunta qual a lâmina de água armazenada e o volume por hectare. Vamos fazer esse cálculo aqui, tá bom? Qual a lâmina de água armazenada e o volume por hectare. Então vamos supor que você está lá na horta, né, da escola agrícola, o solo está úmido, e aí você quer saber a quantidade de água que está lá no solo. Para você fazer isso, você tem que primeiro determinar a umidade seca e a densidade. Com base na umidade seca e na densidade, você calcula quem? A umidade volumétrica. Tendo a umidade volumétrica, você agora calcula, dentro da profundidade que você queira, no caso 30 centímetros aqui, você calcula a lâmina que está armazenada de água lá. Aí você decide se está na hora de irrigar ou não. Tá bom? Essa é a sua aplicabilidade. Tá? Então vamos ver como é que a gente consegue fazer esse cálculo aqui. Ó. Eu vou tirar só os dados aqui, né? Eu vou considerar aqui como sendo dados, tá? Dados. No dados aqui eu tenho a umidade volumétrica, o V aqui, tá, pessoal? 35%. E tem uma profundidade que eu vou chamar de Z, tá certo? Z é igual a 30 centímetros, tá bom? Aí eu quero saber o que? Eu quero saber a minha lâmina de água que está armazenada lá nesses 30 centímetros, né?
essa lâmina é dada em milímetro. E eu quero saber também o volume de água, né? Que eu também não sei, por hectare. Quantos litros armazenada por hectare, né? Barra hectare, tá certo? Então vamos ver como é que a gente faz isso, você vai ver que é bem fácil. Pessoal, eu vou calcular logo a quantidade de água armazenada lá. Olha como é difícil aqui, ó. Vamos calcular o L, tá bom? Esse L vai ser dado em milímetro. Eu pego o L, a minha umidade volumétrica, ó, é 35 centímetros. Mas eu não vou usar o valor, né, em porcentagem, eu vou usar em decimal. Eu expliquei isso para você no slide anterior, tá? Então, 35 dividido por 100 dá 0,35. Então, aqui, ó, eu uso 0,35 e não 35%. Aí eu multiplico pela profundidade, né? Estou só usando a formulazinha que eu dei para vocês anteriormente, pela profundidade que é 30 centímetros, então bota 30, tá bom? E aqui, ó, vezes quem? Vezes 10. Por quê? Para converter em milímetro, porque senão vai ficar em centímetro e não vai bater com as respostas, né? Digamos assim, não é que esteja errada. Mas, por exemplo, não é errado você dizer, meu solo tem 1 centímetro de água armazenado. Não é errado, mas não é comum na irrigação. É muito incomum. Mas quando você diz, ao invés de 1 centímetro, você diz 10 milímetros de água, aí o técnico, o agrônomo, ele entende. Ah, tá, 10 milímetros de água. Se você falar em centímetro de água, ele vai, o quê? Como? 1 centímetro? Né? Não, é 10 milímetros, porque 1 centímetro é 10 milímetros, tá bom? Então vamos lá. Então fazendo esse cálculo aqui, né, para a lâmina, vamos ver quanto é que a gente vai obter aqui, pessoal. Eu vou fazer aqui na calculadora rapidinho. 0,35 vezes 30 vezes 10. Isso vai me dar 105 milímetros de água. É um bocado de água armazenada, viu, pessoal? 105 milímetros é um bocado de água. É uma lâmina grande. Para ser esse 35% de volumétrico, né, que a volumétrica é mais ou menos a umidade seca, que a densidade é 1,5, né? Fica entre 1,5 e 1,6 por aí. Então, assim, provavelmente é um solo argiloso, tem bastante argila, por isso que essa lâmina deu bem alta, né? Então, 105 milímetros é a lâmina de água armazenada. Beleza, eu resolvi metade do problema, tá bom? Mas ainda está faltando. Está faltando o quê? Eu calculo agora o volume por hectare, ó, tá certo? Que eu ainda não tenho. Como é que eu calculo? É você entender, isso aqui é milímetro, tá? mm. É você entender o que significa esse milímetro aqui, pessoal. Pessoal, ó, tem que memorizar isso que eu vou dizer para você agora. Anota no caderninho de vocês, ó, preste atenção. 1 milímetro, opa, 1 milímetro, aqui, 1 milímetro de água, tá? Ele equivale a 10 metros cúbicos de água armazenado por hectare, ou seja, numa área de 10 mil metros quadrados você vai ter 10 mil litros, né? Então eu vou botar aqui também 10 mil litros por hectare, tá bom? Esse por aí ficou horrível, deixa eu ver se eu consigo apagar essa barra aqui e voltar para a caneta e fazer essa barra aí mais bonitinha, né? Vamos lá. Então, aqui, ó, isso. Então, pronto. Isso aqui, ó, você tem que memorizar. 1 milímetro de água é 10 metros cúbicos por hectare, que é a mesma coisa de 10 mil litros por hectare, tá bom? Outra coisa que você precisa memorizar como técnico, tá? Isso ajuda muito, pessoal. É que 1 hectare de área, né, que é a unidade de medida diária, equivale a 10 mil metros quadrados. Isso aqui ajuda você a resolver alguns probleminhas, né, em cálculo de volume de água, cálculo de elaboração do projeto, que a gente vai ver um pouquinho também, tá certo? Então, um hectare de 10 mil metros quadrados. Agora vamos interpretar, vamos tentar saber quantos, né, qual é o volume de água que eu tenho, né, nesse solo aqui por hectare. Ó, 105 milímetros. Se eu multiplicar por 10, ó, veja que 1 milímetro eu multipliquei por 10, deu 10 metros cúbicos por hectare. Tá vendo aqui que eu multipliquei por 10? Ó? Então isso aqui, se eu multiplicar por 10, vai dar 1050. Então 105 milímetros, vamos vir para cá agora. Ó, deixa eu botar aqui, ó. Então, né, deixa eu escrever aqui. Então o que, professor? Vamos lá, então, ó. Esses 105 milímetros de água que eu tenho aqui, ele é a mesma coisa de, aí vezes 10 dá 1050, você multiplica por 10, 1 milímetro vezes 10 vai dar 105 milímetros vezes 10, vai me dar metros cúbicos de água por hectare. Pronto, ó, a resolução desse problema, ele pode até terminar aqui, ó,
certo? Mas eu vou converter agora para litros, tá? 1.050 metros cúbicos vezes 1.000, né? Porque eu poderia até botar aqui também para vocês darem uma memorizada, pessoal, que 1 metro cúbico de água equivale a 1.000 litros, pessoal, tá? Então uma caixa d'água de 1.000 litros que vocês têm em casa equivale a uma caixa d'água de 1 metro cúbico, tá bom? Isso aqui é um pontinho aqui, ok? Então isso aqui vezes 1.000, então eu vou botar aqui, ó, ou, né? Ixi, ficou horrível esse U aqui, perdão. Deixa eu apagar esse U aqui que ficou muito feio. Então, ó, esse 1.050 metros, agora sim, equivale a 1 milhão, que eu vou multiplicar por 1.000, você pega a sua calculadora, 1.050 vezes 1.000, vai dar isso aqui, ó, 1.050.000, né, litros por hectare. É muita água, isso por hectare, né, pessoal, numa área de 10.000 metros quadrados. Uma área de 10.000 metros quadrados é 100 por 100, né, 100 de largura por 100 de comprimento. Então é um bocado de água armazenada, 1.050.000 litros. Pronto, aqui eu resolvi o meu problema. Isso aqui, esse 105 aqui equivale como resposta. Esse 1.050, deixa eu ver se eu consigo circular aqui com o mouse, mas não vai dar certo com o mouse, pessoal. Ele está dando aquela travada como sempre. Não sei por que ele faz isso. Está se movimentando sozinho. Agora parou, vamos lá. Deixa eu apagar aqui para me deixar circuladinho. Volta para a caneta. Sempre vai ter essa volta, porque faz parte do uso aqui da tecnologia, né? Então, ó, esse 1.050 ele já é resposta, e esse 1.050.000 também, né, pessoal? Também é resposta para no meu problema. Então a resposta é isso aqui, ou isso aqui, ou isso aqui, tanto faz, né? Então depende das alternativas que eu colocar para vocês resolverem meus problemas, tá bom? Tá certo? Resolvido? Beleza? Vamos embora. Temos mais alguns minutinhos. Olha, vai ficar em torno de 40 a 45 minutos, que eu queria ver se eu terminava esse vídeo, mas eu acho que não vai dar para terminar tudo não, que tem alguns exercícios. Eu vou tentar resolver só esse para a gente fechar aqui os 30, 35 minutos, tá bom? Ó, um solo com 0,8 metros de profundidade. Esse 0,8 é 80 centímetros. Então eu vou colocar aqui, ó, dados, tá? Dados, ok? Profundidade eu estou chamando de Z, né? Na irrigação a gente chama de Z, 80 centímetros. Professor, não vai deixar 0,8 não? Não. Você converte logo para centímetros, que a unidade que a gente mais utiliza nos cálculos é centímetros mesmo. Então aqui, ó, 80 centímetros de profundidade. Tem um valor uniforme de UV de 0,13. Olha essa unidade aqui, ó, metros cúbicos por metros cúbicos. Mas não esquenta não. Isso aqui poderia ser centímetro cúbico por centímetro cúbico. Ele botou metros cúbicos por metros cúbicos, não tem nada não. Então essa UV que eu vou botar aqui, ó, UV, eu vou botar aqui, ó, 0,13, tá? Metros cúbicos, a unidade que foi dada no problema, por metro cúbico. Pessoal, isso aqui é a mesma coisa, né, de 13%. Eu vou botar aqui 13% também, que é a unidade que eu acho mais bacana, 13%. Tá? Pode ser que a gente nem utilize, não sei, vamos lá. Calcular a quantidade de água que deve ser adicionada ao mesmo solo para elevar sua umidade volumétrica para 0,3 metros cúbicos. Ou seja, eu quero saber uma quantidade de água que eu vou chamar de lâmina, tá? Quantidade de água, lâmina. Eu preciso saber qual é a lâmina de água que eu vou aplicar, tá? Que eu vou aplicar para que a minha umidade, né, volumétrica, ela passe de 13%, ou 0,13, né, para 30, porque aqui não tem 0,3, então a umidade volumétrica aqui, ó, é 0,3, né, metros cúbicos por metro cúbico, tá ok? Mas é a mesma, vezes 100, né, vai dar 30%. Se você pegar na calculadorinha, vai dar 30%. Então, o que é que eu vou fazer para resolver esse problema? Esse probleminha, eu vou resolver da seguinte forma, pessoal. Isso aqui é dados, tá? Estou separando aqui, ó. Você vai calcular a lâmina de água armazenada aqui e calcula a lâmina de água armazenada aqui, nesses 30%. Mas eu não tenho a densidade, tenho? Não tenho a densidade aqui. Essa densidade aí eu não tenho, né? Essa densidade eu não
Tenho. Mas eu tenho uma profundidade. Ah, tá. Tem uma profundidade ali, pessoal, ó, que é 80 centímetros. Pessoal, ao invés de 80 centímetros, eu vou... Bem, eu vou usar 80 centímetros, eu ia botar aqui 0,3, né, ou 30 centímetros, para dar um valor mais assim real. Nesse 80 centímetros eu estou achando uma profundidade muito alta, é quase 1 metro, vai dar um volume de água enorme, mas não tem problema. Aqui poderia ser 0,5, 0,3, 0,1, não interessa, 0,2, né? Vamos deixar 80 centímetros mesmo, tá bom? Pessoal, veja bem, quando eu quero calcular a lâmina de água armazenada, eu vou chamar de L1, né? A primeira lâmina, a água armazenada a 13%. Se eu pegar essa umidade aí, 0,13, né? Não vou usar o 13% não, 0,13, tá? Se eu pegar essa umidade aqui, multiplicar pela profundidade, que é 80 centímetros, tá bom? E vezes quem? Vezes 10, vai me dar a lâmina de água, ou quantidade de água armazenada nessa condição aqui de 3% de umidade volumétrica, tá bom? Eu acho que vai dar um valorzinho alto, mas não se preocupe, tá? Se fosse 30 aqui, seria algo mais real, né? Mas vamos fazer com os valores que está dando no problema, que não foi eu que inventei esse problema, não. Bem, então se eu pegar 0,13 vezes 80 vezes 10, vai me dar um valor de... nem tanto, né? 104 milímetros. Um solo argiloso, né? 104 milímetros aqui, ó, tá? Então, essa é a quantidade de água que está armazenada nessa umidade volumétrica de 13%. Aí eu quero saber quanto de água eu vou colocar para que a minha umidade alcance 30%, a umidade volumétrica. Então, eu vou calcular aqui lâmina. A lâmina, quando meu solo estiver com 30%, qual é a lâmina de água que vai estar armazenada nele? Então, vamos calcular aqui o L2, né? O L2. Então, vai ser 0,30 ou 0,3, né? Vezes 80, isso aqui é vezes, né, pessoal? E vezes 10, tá bom? Então vamos lá, vamos ver quanto é que vai dar isso. Claro que vai dar mais do que 104 milímetros, né? 0,3 vezes 80 vezes 10, que vai dar igual a 240. Pronto. Então, pessoal, ó, o seu solo, ele se encontra... Opa, apertei um botão aqui da caneta. Esse solo, ele se encontra com 104 milímetros e você quer saber quanto de água eu vou colocar para chegar a 240. Agora fica fácil, né? Vamos chamar de L agora? L. Eu vou colocar aqui entre parênteses aplicada, mas não precisa. Eu estou botando só para... Eu acho que melhora um pouco a didática e o entendimento aqui. A L aplicada, que eu vou aplicar. É só uma diferença agora, pessoal. Você pega 240 menos 104, né, ó, 104, isso vai me dar, isso aqui é um zero, hein? 240 menos 104, aí vai me dar 136 milímetros de água. Pronto. Essa é a lâmina de água que você deverá aplicar no solo para que ele passe de 13% para 30% de umidade volumétrica. Pronto, está resolvido aqui esse probleminha, tá bom? Você dá uma parada, tá? Dá uma parada no vídeo, faz essas anotações e no seu caderno, né? Não deixe de assistir o vídeo com o caderno, tá? E aí você consegue entender melhor as coisas, né? Eu vou apagar esse zero aqui, que esse zero tá horrível. Deixa eu eliminar esse zero e ver se eu consigo colocar um zero mais bonitinho. Mas pessoal, você não sabe o quanto é ruim você desenhar, escrever com essa caneta aqui. Mas tudo bem, está melhorando. Tá dando para entender, né? 240 menos 104, 136, que é a respostinha do nosso problema. Eu teria mais um exercício. Deixa eu ver quantos exercícios eu tenho. 1, 2... tem 2 exercícios, pessoal. Então eu vou terminar com esse vídeo aqui, tá bom? Vou terminar com esse vídeo aqui. Ó, isso aqui a gente já respondeu? Já respondemos. Nesse aqui, pessoal, eu dei até as alternativas, né? Eu dei as alternativas para que você possa resolver e tentar ver se encontra, tá? Então, nos exercícios que eu vou passar valendo nota, nas tarefas semanais, né? Eu vou dar todos os exercícios com alternativa para ajudar vocês, tá bom? Dos que eu resolvi até agora eu não estou dando, mas eu vou dar. Então você coletou um solo que ele é 220 kg de solo úmido, né? O valor da umidade do solo foi 0,18 grama por grama. Nós vamos entender que essa umidade é úmida,
tá? Aqui não está dizendo que é seca, mas como o solo está úmido e a umidade é 18%, eu vou entender como sendo a umidade na base úmida, de 18% ou 0,18 gramas por grama. Ele pede para calcular o valor da massa de sólidos, né? Ou seja, de solo seco e da massa de água. Vamos lá. Vamos interpretar esse 0,18 gramas por grama ou 18%. Vamos interpretar aqui, pessoal. O resultado tem que ser uma dessas alternativas. Aqui é a massa de solo seco, né? E aqui vai ser a massa de água. O segundo valor. Aqui está a porcentagem, mas era para ser quilo também, tá? Era para me ter apagado. Acho que eu me confundi aqui. Coloquei porcentagem, aí repeti, né? Mas tudo bem, aqui é tudo quilo, né? Quando você copiar esse exercíciozinho aqui, ó, você copia esse exercício, copia a resolução no caderninho de vocês. Não deixa só no vídeo, não. Você bota aqui quilo, tá bom? Então vamos interpretar aqui, pessoal, ó, interpretando, vamos ver se a gente consegue. Interpretando o que? Essa umidade aí, pessoal, essa umidade, ó. Essa umidade aí que é de 0,18 gramas. Vamos considerar 0,18, tá? Grama por grama, como também sendo, 18%, tá bom? 18%. Beleza. Vamos apagar esse traço aí, que ele não tá legal aqui. Não quero você aí. Muito bem. 18%. Caneta. Quase que fica a tela preta. Se ficasse tela preta, esse bicho ia dar uma travada, pessoal. Deixa eu confessar um negócio para vocês. Essa já é a terceira vez que eu estou gravando esse vídeo. E nas 2 vezes anteriores, o computador travou e pronto. Eu tive que perder a gravação e já estava para mais de 30 minutos. Tomara que não dê tela preta de novo aqui, pessoal. Mas tudo bem, vamos lá. Mas é a terceira vez que eu estou tentando. Olha, esse 18%, qual é a interpretação que eu faço? Né? Que eu tenho 18 quilos, tá? 18 quilos de água, vou botar aqui H2O, tá certo? H2O, em 100 quilos, né? Em 100 quilos, tá? Opa, depois eu apago. De solo úmido, tá bom? Ó, solo úmido. Essa é a interpretação que eu estou fazendo. Deixa eu só apagar esse traço aqui que não ficou legal. Muito bem. Então essa é a interpretação. É nesse momento que eu tenho medo dele dar tela preta. Na hora que eu vou mudar para caneta de novo. Tá certo, pessoal? Se 18 gramas, né, de água está para 100 gramas, 100 quilos, né? Perdão, 18 quilos de água está para 100 quilos de solo úmido. E o meu solo é 220 gramas, né? Ó, 220 gramas eu posso botar aqui. 220 quilos, né? Que gramas o quê? Quilos, tá? Isso aqui é solo úmido. Tá bom? Quanto de água eu vou ter aqui, ó? Então eu já vou calcular aqui a massa de água, a regra de 3, né? 100 vezes M igual 220 por 18. Isso aqui é a regra de 3, tá? Então como é que vai ficar aqui? Vai ficar aqui, ó. 100 vezes a minha massa M igual a 18 vezes 220. Então vamos aqui, ó, para frente. 100 vezes M, 100M, né? 100M igual, vamos multiplicar 18 por 220, 3.960, tá? 3.960. Não vou botar as unidades aqui não, tá? Então o meu M aqui vai ser quanto? Vamos calcular esse M aqui um pouquinho na frente. Esse M aqui, ó. M vai ser igual a quem? Ao 3.960, opa, 60 sobre 100, né? Que está multiplicando o M. É o 100, ele passa dividindo. Então, o meu M vai ser igual, você vai na calculadora, 3.960 dividido por 100, dá 39,6, o que? Quilo, né? Porque a unidade aqui do M é quilo. Então, essa é a massa de água existente no meu solo úmido, nesses 220 quilos de solo úmido, 39,6. Você já percebe que a resposta não pode ser, não está com as letras aqui, mas se tivesse A, B, C, D e E, não pode ser essas 3 últimas aqui, ó, não pode. Por quê? 29,6, 35,6 e 49,6, tá bom? Então é uma dessas duas aqui, ó. Ou a massa de solo seco vai ser essa, ou vai ser essa daqui. Então, se eu sei que
o meu solo úmido tem 220 quilos e 39,6 é água, como é que eu faço para saber a massa do solo seco? Vamos calcular agora a massa do solo seco. É um raciocínio bem simples, tá, pessoal? A massa de solo seco aqui, ó, M de solo seco, tá? Vai ser igual a ok. Ó, eu vou pegar o meu solo úmido, que é 220, né, quilos, né? Menos 39,6. 39,6. Eu sei que a unidade aqui vai ser quilo, tá? Eu boto no finalzinho. 220 menos 39,6, isso vai me dar 180,4. Então, né, a massa aqui de solo seco, Jesus, é igual a 180,4. O que? Quilogramas, tá bom? Quilogramas. Então, essa aqui que vai ser a massa de solo seco e você vai ver onde é que vai estar a resposta. Então, a resposta está aqui, ó, 180,4 com 39,6, tá bom? Então, você vem, né, lá, o seu der alternativa, aí você vem e faz um xizinho aqui, ó, né, marca a alternativa correta ou circula, tá certo? Ou, quando eu colocar as atividades para vocês, né, vocês respondem. E aí a resposta correta você muda para vermelho, que eu vou postar o arquivo Word, né? Vocês vão abrir o arquivo e vão, ou podem até abrir no celular, depois você muda só a cor da resposta, bota negrito, mas contanto que você me diga qual é a resposta aí do problema, tá bom? Pessoal, nós estamos com 40, eu quero, só para terminar, só falta esse exemplo aqui, ó, e ele não demora muito não, mas vamos lá então, ó. Só lembrando, né? Dá uma pausa, copia essas informações aqui, tá, pessoal? Por favor. Vou repetir, não fica só vendo o vídeo deitado numa rede, numa cama, tá certo? Como se estivesse assistindo um filme. Tem que estar com o caderno, tem que estar escrevendo. Estou orientando para você se dar bem, tá bom? Vamos para esse exercício aqui, ó. Coletou sua amostra de solo a uma profundidade de 30 centímetros. Tá? Aqui tem comum, né? Mas é com um anel volumétrico de 7,5 centímetros de diâmetro e altura de 7,5 centímetros. É um anel volumétrico, né? Esse anel, como está falando de diâmetro, ele tem um formato cilíndrico. O que significa dizer? Significa dizer que ele é assim, ó, ele é num formato cilíndrico, tá certo? Ó? Desse jeitinho aqui, claro, com um pouquinho mais bonitinho, né? A habilidade com a caneta aqui não está muito bacana não. Faz conta que isso aqui é um cilindro, tá? Essa altura de 7,5 é essa altura aqui, ó. É a altura do cilindro, que é o recipiente que o camarada usou para fazer a amostragem de solo. E o diâmetro, pessoal, o diâmetro é essa distância daqui para cá, tá bom? O diâmetro é essa distância daqui para cá. Deixa eu botar uma setinha aqui, ó, para dizer que aqui é o diâmetro. Tá? A setinha aqui é o diâmetro dessa distância daqui para cá. Todo mundo sabe que é um diâmetro, né? Pessoal, aí diz assim, o peso úmido do solo foi 560. Eu vou botar aqui, vou anotar aqui do ladinho a massa úmida, tá? Massa úmida é de 560 gramas, certo? Vamos botar aqui. E após 48 horas em estufa a 105 graus, seu peso permaneceu constante igual a 458 gramas. Tá lá. Então a massa seca. Massa seca. Né? Vamos botar aqui 458 gramas. Aí na letra A ele pergunta, né, qual é a densidade do solo. Então vamos calcular aqui a densidade do solo. Densidade do solo, você já sabe, é a massa sobre volume. Essa massa é a massa de solo seco, já foi dada, é 458. Então é só botar... Opa! O que é que esse traço está fazendo aqui? Vamos apagar. Ok. Volta para a caneta. É chatinho, né? Esse procedimento aqui, mas é preciso. Então 458 você bota aqui em cima, né? No numerador. 458 gramas, tá? Vou botar um Gzinho aqui só para lembrar. E aqui você vai prezar do volume de solo seco. O volume de solo seco, pessoal, é o volume desse recipiente. Como é que eu calculo o volume de um cilindro? Olha aqui, ó, o volume de um cilindro ele é igual à área da base. A área da base aqui é um círculo, pessoal. Como é que eu calculo a área de um círculo? É π, tá? Π é 3,14, tá certo?
3,14. Vezes quem? O raio é quadrado. Ó, se o diâmetro é 7,5 centímetros, então o raio vai ser igual a quê? 7,5 por 2. Você divide 7,5 por 2, pessoal, vai dar 3,75. Então, ó, 3,75 centímetros. É só dividir por 2, tá certo? Então, joga esse 3,75 aqui, que é o raio ao quadrado. 3,75 ao quadrado. Isso aqui vai me dar a área da base. É essa área aqui, ó, né? Essa área aqui, todinha aqui, ó, tá certo? Tudo tá aqui dentro, a área da base. Agora, quando eu multiplico pela altura do cilindro, aí eu tenho um volume, tá bom? A altura vai ser o quê? 7,5. Então, vamos aqui, ó, vezes, tá? 7,5. Ficou meio feinho esse negócio aqui. Deixa eu apagar aqui e apagar aqui também. Pronto. Vamos voltar para a caneta. Vezes 7,5. Isso aqui vai me dar o quê? Vai na calculadora científica. 3,14 vezes 3,75 ao quadrado. Tem uma teclazinha x ao quadrado na calculadora, aperta ela, né? Vezes a altura, que é 7,5. Como resultado, 331,17. Vamos lá. 331,17 o quê? Centímetros cúbicos, que é volume, né? Volume. Então você bota aqui, ó, 331,17, tá bom? Opa. Ixi, isso não sou eu que estou fazendo. Isso aqui eita, ele endoidou agora. Jesus. Isso não fui eu, não sou eu que estou fazendo. Deixa eu voltar aqui para caneta, borracha. Então, vamos ver se eu... Pronto, apaguei tudo, né? Ainda bem. Isso não foi eu. Eu não sei. Estou precisando de um computador, pessoal. Vamos lá. 17 centímetros cúbicos aqui, tá bom? Então, esse tracinho vem até aqui. Então, se eu pegar 458, vamos lá. 458 dividido por 331,17 vai me dar 1,38. Pronto, a densidade do solo foi de 2 casas decimais só, né? Não precisa mais do que 2 gramas por centímetro cúbico. Certo? 1,38 gramas por centímetro cúbico é o valor da minha densidade. Resolvemos a letra A. Tranquilo? Né? Qual a umidade na base seca? Bora! Umidade na base seca? Né? Umidade na base seca, ou US, é a massa de solo, a massa de água dividida pela massa de solo seco, vezes 100, né? Qual é a massa de água aqui, pessoal? É só fazer a diferença. Eu tenho aqui 560, né, de massa úmida, menos 458 de massa seca, tá? 458 de massa seca. Isso aqui vai me dar a massa de água sobre a massa de solo seco, que é 458, tá? Esse resultado aqui, ó, vezes 100, né? Eu vou botar logo o resultado aqui, pessoal. Você vai subtrair esse valor, dá igual na calculadora e divide por esse valor. Quando você dividir, vamos fazer aqui só 560 menos 458, estou terminando. Dá 102, né? Dividido por 458, eu vou botar para ficar detalhado. 102 sobre 458. Isso aqui vezes 100, né? Então vamos aqui, ó. O S igual 102 dividido por 458 vai me dar 0,22. 0,22 vezes 100. Isso vai me dar o quê? Vamos lá. O S 22%, né? 0,22 vezes 100 vai me dar 0,22%, que é a minha unidade, né, na base seca, tá? E qual é a umidade volumétrica? Vamos lá, a umidade volumétrica é fácil. Ó, a umidade volumétrica aqui, para a gente encerrar esse vídeo, é a umidade na base seca vezes a densidade aparente. Nós já temos esses dados aqui, tá bom? Então vamos lá, umidade volumétrica. Qual é aqui a umidade na base seca? É 22, né? Então vai ser 22, porque eu uso em porcentagem mesmo, tá, pessoal? Vou até botar a unidade aqui, ó, 22% vezes a densidade aparente, que é 1,38, tá certo?
gramas por centímetro cúbico, tá bom? Então a minha umidade volumétrica vai ser igual, aí você faz a multiplicação, 22 vezes 1,38 aqui, 1,38 aqui, então isso vai me dar 30,36, então tá aqui, tá resolvido. Se eu não cometi nenhum erro aí de calculadora aqui, o resultado é esse aqui, né? Então, tá aqui a minha umidade volumétrica, 30,36%. Tá bom, pessoal? Dá uma pausa no vídeo, anota todas essas informações e que Deus abençoe a todos vocês. A gente se encontra no próximo vídeo, tá bom? Ficamos por aqui, então.